ok? Está dando para ouvir, não? Glória a Deus. Provérbios capítulo 5, dona Silvana. Achamos? Yes ou no yes? Capítulo 5 de Provérbios. Tem que dar o povo falar inglês aí. Yes ou no yes? Amém. Este culto está sendo oferecido em ações de graça pela vidinha da Rebeca. 3 meses. Glória a Deus. Papai Coruja está ali. Acharam, amados? Vamos fazer a leitura responsiva então. Tá bom, tá bom. Os últimos serão os primeiros. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, igreja. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. E os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Agora, pois, filho, dai-me ouvido e não vos desviei das palavras da minha boca. Para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os filhos da teu trabalho entrem em casa de estranhos. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Então digas, como detestei a correção, e meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Sejam para ti só e não para estranhos contigo. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Porque andarias perdido pela mulher estranha, e te abraçarias ao peito de um estranho. Porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amém? Que o Senhor nos guarde, amado, e os conselhos do Senhor alcancem o nosso coração. Abra o teu coração nessa noite e deixe o Espírito de Deus falar contigo nesse lugar. Amém? Boa noite a todos, a paz de Cristo. Grandioso és tu. Número 526. Vamos louvar o Senhor. Deus, quando eu abri
Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias
espírito de vida. Precisava muito mais do que um amigo para ajudar. Seu amigo de Betânia, tão carente de milagre nessa hora, venha socorrer. E mandou chamar Jesus. Disse Lázaro, muito enfermo está, mas disseram-lhe, vamos nós morrer. Se voltarmos, vão te apedrejar. Logo não foi para acudir, se demorou naquele lugar. Foi-se a dizer, essa enfermidade não é pra morte, é só para a glória de Deus. Teu Espírito de vida me livrou do peso da morte. Teu Espírito de vida me livrou do peso da morte. E chegando em Betânia, Marta disse: se o Senhor aqui estivesse, ele não ia morrer. Muito amava, Jesus chorou. Jesus disse assim: segundo minha ordem, há de ressurgir. E mandou tirar a pedra do lugar. Disse Lázaro, saia para fora. Ele obedeceu a voz do teu Senhor. E o povo ali a Deus glorificou. Teu Espírito de vida me livrou do peso da morte. Teu Espírito de vida me livrou do peso da morte. Teu Espírito de vida me livrou do peso da morte. Teu Espírito de vida me livrou do peso da morte. A sua morte me trouxe vida. Jesus é o caminho, verdade e vida. A sua morte me trouxe vida. Jesus é o caminho, verdade e vida. A sua morte me trouxe vida. Jesus é o caminho, verdade e vida. A sua morte me trouxe vida. Jesus é o caminho,
Fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus, derramar. 577. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença. Quando tudo perante, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixar esnobar. Maravilhas de amor, maravilhas de amor, te fará o Senhor, atendendo a oração e aceitar. Poder, seu imenso poder, te virá socorrer, quando tudo deixares voltar,
As
o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E usa o leão e quer que ele estremeça diante da majestade de Jesus. Que usa o leão e quer que ele estremeça diante da majestade de Jesus. E se abra os céus, e seu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. E se abra os céus, e seu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. E se abra os céus, e seu reino, a nossa festa no nosso Deus. Seus fechados se abram, seu reino devolver. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E seus fechados se abram, seu reino devolver. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E seus fechados se abram, seu reino devolver. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Amém, queridos? Nesse momento a gente vai estar entregando, deixando tudo no altar. A nossa oferta hoje, de gratidão, Senhor, por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Amém? Se você está aqui nessa noite, certamente o Senhor te trouxe com um propósito. Eu estou aqui com um propósito, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Enquanto você está preparando a sua oferta aí, não dê uma oferta de qualquer maneira, queridos. Dê uma oferta daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Seja grato ao Senhor pelo que tem feito na sua vida, porque não é pouca coisa, é muito que o Senhor tem feito. Por isso nós queremos ofertar e agradecer ao Senhor. Amém?
Se você tem o seu dízimo, pode estar trazendo também. E aproveitando, eu queria também estar dando os avisos. Se eu esquecer, por favor, pastor, me lembre. O nosso próximo sábado é a nossa Santa Ceia. Amém, queridos? É importante na hora dos avisos também estarmos atentos para a gente não perder nada. Amém? Próximo sábado, nossa Santa Ceia. E o que nós vamos trazer no próximo sábado, sendo a nossa Santa Ceia? Como é que é a nossa oferta? É uma oferta de missões. Amém, querido? É a nossa oferta de missão. Amém? Hoje nós já fizemos mais um ato de fé, porque tudo que nós fazemos é um ato de fé. Hoje nós já enviamos uma oferta extra, oferta essa que nós não temos o costume de fazer, mas chegou uma demanda para o nosso pastor, e ele enviou essa oferta hoje para abençoar alguém bem distante, talvez lugares que nós talvez nunca vamos estar, mas ele já esteve ali, e ele sabe como é que é e como funciona. Então nós enviamos essa oferta. Então toda a oferta do sábado de ceia é uma oferta voltada para missões. Todo o valor que é arrecadado naquele dia, nós enviamos para missões. Amém? Então, não é para você ficar de fora, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Então, prepara a sua melhor oferta. A gente vai estar avisando isso sempre com mais tempo, para que você possa não dizer assim, eu fui pego de surpresa. Não, nós nunca vamos ser pegos de surpresa, porque graças a Deus todo mundo tem seu dinheirinho no bolso aí, ou na conta. Tem gente que está tudo guardado na conta, tem gente que está guardado debaixo do colchão. Então, se você tem o seu valorzinho lá, vai separando, porque no dia da ceia é uma oferta especial para os nossos missionários que estão lá no campo de missionário, ao qual nós talvez nunca vamos poder chegar lá, mas a nossa oferta tem chegado. Amém, queridos? Amém. Então, já falei da oferta de missão. Quero falar agora do nosso Congresso Jovem, que vai ser agora no dia 15 e 16, amém? 15 e 16 de novembro, você tem um compromisso aqui na casa do Senhor, dia 15 às 19 horas, e dia 16 às 10 horas da manhã, 16 é domingo, 10 horas da manhã, amém? Vamos? Estamos juntos? E o nosso retiro para o 2026, se você está atrasado com a sua parcelinha, eu estou aqui para te lembrar, amém? Estou aqui para te lembrar que nós temos que acertar os nossos valores para que em 2026 estejamos ali em nome de Jesus, se possível todos, que o importante é que toda a igreja esteja junto com o mesmo propósito, amém, querido? A obra está saindo, a obra está ficando boa, está ficando bonita, está ficando bacana. Então eu tenho certeza que quando você chegar ali, você vai dizer assim, eu poderia ter ofertado mais. Então eu estou dizendo para você, você está tendo oportunidade, pode ofertar, porque o dinheiro está sendo investido na obra missionária e na obra do Senhor, amém? Como o pastor Dima sempre fala, né? Ninguém tem falta de nada, e se tiver, procura ele que ele vai resolver. Ele consegue resolver. Se ele não resolver para você com valor, ele vai resolver para você com conselhos, que também é bom. Amém? Amém. Você já ofertou? Eu não ofertei ainda não. Aleluia. Amém, queridos? Estamos juntos. Então, se você já ofertou e quiser se colocar de pé, por favor, vamos nos colocar de pé. A gente está orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, nós queremos nesse momento apresentar as nossas ofertas diante do Senhor, grato, Pai, pela tua bondade, pelo teu cuidado para com cada um de nós.
Senhor, recebe nesse momento as nossas ofertas, Pai, porque nós estamos devolvendo aquilo que o Senhor já nos deu. Pai, é com gratidão no nosso coração que hoje nós entregamos a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos. Pai, também quero pedir que o Senhor esteja abençoando aqueles que já colocaram lá o seu dízimo na conta. Pai, nós já vimos lá os valores. Pai, então é gratidão ao Senhor. Todo valor, quando chega lá, eu faço questão de mandar um agradecimento e dizer que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, porque isso mostra o cuidado que nós temos, o cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Então continue abençoando os teus filhos, Pai, de maneira sobrenatural. Pai, aqueles que estão pela internet agora, que queira ofertar, Pai, que queira entregar o seu dízimo, esse é o momento que o Senhor possa estar mesmo derramando, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre o teu povo. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, por essa linda e preciosa oportunidade de ofertar na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode trazer a sua oferta, por favor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Diga santo. Santo és incomparável.
Amém. E se você quer, feche os teus olhos um minutinho. Quero orar com você. Clamando nessa noite. Que a palavra do Senhor seja como água do deserto. Que você possa saciar a tua sede. Que haja uma fonte transbordante aqui. Não mais águas de cisterna rotas, mas águas cristalinas. Água para que você nunca mais tenha sede. Quem beber dessa água, diz o Senhor, nunca mais terá sede. Beba da água da vida. Beba dessa fonte. Aleluia. Que o Senhor possa te dar vida abundante. Aleluia. Experimente isso. É pela fé. Estou falando aqui algo profético para você. Beba dessa água e nunca mais tenha sede. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar a pastora Rita, vamos orar por ela. Estende as tuas mãos. Senhor, nós cremos, Pai, que a tua filha tem uma missão nessa noite. Pai, este lugar, Pai, não é outro lugar, senão aonde o Senhor vai fazer jorrar a sua vida. Por isso, prepara o nosso coração como terras secas para receber dessa água. Ó Deus, e que a nossa sede seja saciada nessa noite. Usa poderosamente como instrumento nas tuas mãos, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Paz, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Poderosamente. Glória a Deus. Amém. Vamos sem glória. Glória a Meu Deus. irmão, Glória a Deus. com certeza, meu filho. Tá bom aí? Parou a chuva, olha que maravilha, né? Deus já fez enquanto nós adoramos Ele, né? Glória a Deus. Eu preparei a palavra toda e os 2 textos que eu vou ler, mas enquanto eu chegava no último tempo de oração, ele me deu um versículo. Eu quero deixar primeiro esse versículo. Anota aí para você nunca mais esquecer, como eu decorei da primeira vez que eu li, você vai decorar hoje. Tito 1:5. Eu quero falar com vocês só esse pedacinho. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda não estão. E de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Agora fala comigo. Por essa causa te deixei aqui, para que você pusesse em boa ordem as coisas que ainda não estão, para que eu pusesse em boa ordem as coisas que ainda não estão. E o desejo de Deus é estabelecer presbíteros, isto é, líderes, cabeças por todas as nações. Amém? Agora abra a sua Bíblia no Salmo 142. Glória a Deus. Eu vou estar lendo por causa do nosso horário. A gente tem um propósito de não ultrapassar 9 horas, né? Então a gente vai estar lendo mais rápido. A gente fica sentado que nós vamos pegar 2 textos. Salmo 142, oração no meio de grande perigo. Oração que fez quando estava na caverna. Havia maravilhoso, né? Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes o meu caminho, ou a minha vereda. No caminho que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Acho até que eu já falei sobre esse texto aqui. Mas Deus está mandando repetir de propósito, tá? Depois você vai entender lá no final. Ninguém cuidou da minha alma. Grifa isso aí. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão,
para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Deixa aí e passe para Oséias 6. Oséias 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? Queria começar essa palavra de hoje te perguntando como estão os retrovisores do seu carro. Para que serve o retrovisor de um carro? Pode falar. Para que serve o retrovisor de um carro? Não é? Fala aí, pode falar. Olhar atrás, para olhar o que vem atrás. Esses dias nós vivemos essa experiência do retrovisor do carro, do nada virar assim, ó, sem perdido, sem saber para onde ia. Eu nunca tinha visto isso na vida. Já viu um retrovisor virar assim de perna para o ar? Os dois viraram. Na hora eu levei um susto, porque eu nunca tinha visto. Eu falei para ele assim: e aí agora? Não tem retrovisor no carro. Aí ele falou: para, porque eu resolvo isso. Eu falei: mas eu quero saber até como é que eu vou fazer para parar, porque aqui eu não posso parar. Até chegar no lugar de parar, eu levo um tempo. E se vier outro carro, como é que eu vou fazer? E foi uma luta para a gente conseguir chegar no lugar e parar para arrumar. Mas o que o retrovisor fala mais um pouquinho? O retrovisor fala do nosso passado. Nós não valorizamos a história de vida, mas eu quero que você pense que na psicologia uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando atende alguém é escutar o quê? A história da vida da pessoa. Sem você contar a sua história de vida, não tem como o terapeuta cuidar de você. Além de escutar a história, você precisa desejar ser tratado. Nenhum terapeuta vai tratar alguém obrigado. Eu lembro que uma mãe levou uma filha me pagando e disse: eu trouxe a minha filha e a senhora vai dar jeito nela. Eu falei: eu não, querido. Se você não deu jeito na menina até 14 anos, você acha que eu vou dar jeito? Agora eu vou ver o que está pegando e eu vou te ajudar a dar jeito nela. Eu tive a grata alegria de, antes de voltar de Campinas, ver a mãe e a filha de mãos dadas entrando pela igreja, para a glória de Deus, e dizendo: nós viemos para ficar aqui. Descobrimos qual é a igreja da senhora e viemos aqui. Porque não fui eu que chamei, foi Deus. Mas o que eu vi? Eu vi na primeira cena logo a briga das duas e aquela menina dando um tapa no rosto da mãe. E aí eu fiquei horrorizada, segurei a mão da menina e falei: pode parar, aqui não. Como meu marido sempre brinca, aqui tem doutrina. Aqui tem ensino. Doutrina não é algo ruim, é ensino. É ensino. E hoje, essa madrugada, eu acordei sonhando que a gente estava lendo o livro, a história dos Hebreus, e ele lia e passava para mim. A história dos Hebreus, não sei quem já leu. Alguém já leu o livro História dos Hebreus aqui? Nós temos um professor de história aqui, né? Ele pode nem contar. Não dá para poder discutir com ele esse tema. Mas quando eu sonhei isso essa noite, eu fiquei pensando: o que Deus quer comigo? E como eu sempre faço, quando Ele fala, eu não deixo para o dia seguinte. Eu sempre digo assim: você quer que Deus responda a sua oração no dia seguinte? Você vai fazer como Faraó fez lá com Moisés? Que dia que você quer que tire as rãs da sua casa? Amanhã. Moisés, um tonto, falou: amanhã, deixa para amanhã, você tira as rãs amanhã. E as rãs fizeram festa. Mas Deus nos chama para resolver as causas hoje. Qual é a pendência na sua vida? Não deixe para amanhã, já diz o senso comum, o que você pode fazer hoje. Nós temos um pacto de amor, de oração, de comunhão, todos os dias, de estarmos semeando a mesma coisa boa. E o Senhor tem nos ensinado isso. E é assim que nós vamos ver. E você vai ver hoje o índice de divórcio. Por que está acontecendo tanto divórcio no mundo?
Tudo começa com os desentendimentos. E aí eles dizem, houve incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios, coisa nenhuma. Houve falta de tratamento mesmo, de disciplina mesmo. Porque hoje está proibido a gente disciplinar. A palavra disciplina está ligada ao castigo. E não é. Nós temos um tema para esse ano, disciplina. Disciplina não é castigo. Disciplina é colocar em ordem o que ainda não está. E é maravilhoso, a gente está vivendo isso lá em casa, todo dia chegam para ajudar a gente. Que maravilha! Quando eu cheguei, ele falou assim, você disse no primeiro dia que Deus falou, levanta e ajuda ele a colocar a casa em ordem. Então, me fala o que você acha que deve colocar em ordem aqui. Falei, quer saber mesmo? Quer ouvir mesmo? Não sei se você vai aguentar não, mas vou falar. Você quer ouvir? Quero. E eu falei, a primeira coisa que ele mandou trocar, falou comigo. Eu mesmo pago. Ele sabe disso. Qual o valor da coisa? R$6.000. E quando eu disse para ele, eu falei, então, vamos dividir, né? Eu falei, não. Ele falou comigo que essa causa é minha, sou eu que vou pagar. E eu vou pegar o meu dinheiro lá agora e vou pagar à vista. Comprei à vista e dei, coloquei tudo lá. E falei, não quero de volta também não. Se tiver que doar, pode doar, porque eu não tenho nada. Eu tenho um compromisso com Deus Altíssimo, de por onde eu passar, deixar uma marca. E se psicologia fala da nossa história de vida, e se o retrovisor fala do nosso passado, nós não podemos ler o livro A História de Hebreus, com quase 1.600, parece, né, pastor? Páginas, do nada, deixar de qualquer maneira, não. Flávio José, o autor do livro que escreveu a história dos Hebreus, nem cristão era, diz a história. Mas ele fez questão de escrever uma história sobre os judeus e mostrar que eles tinham razão em seguir a Jesus. E a gente está lendo a Bíblia de qualquer maneira. Eu digo para ele hoje, nós temos um pecado, o pecado é grave, de estar lendo a Bíblia pouco. Nós precisamos ler mais. Eu tenho dito para ele, eu estou incomodada com isso, e vou falar sempre, por onde passar, que nós não podemos continuar dando pouco para Deus. O que você quer receber de Deus? O muito ou pouco? Eu digo para Deus, eu quero muito, Senhor. Você tem que saber pedir. Mas para isso você precisa ter um respaldo, como sempre fala aqui, sua conta bancária com Deus precisa estar alta para você saber pedir. E aqui a gente vê duas coisas lindas, e eu estava lendo a história, que eu deixei anotado aqui, achei muito lindo, São João da Cruz, um frei católico, mas a gente tem que aprender com qualquer um. E ele escreveu um livro chamado A Noite Escura da Alma. Eu achei lindo quando eu li sobre o assunto. E ele falava ali, sabe o que ele queria dizer com o livro A Noite Escura da Alma? Que todos nós temos que fazer uma retrospectiva da nossa caminhada. Temos que parar e fazer uma autoanálise. Ver aonde nós estamos presos e arrebentar com as prisões da nossa alma. Precisa estar livre para poder estar todos os dias com o Senhor. E além disso, ser preparada para o encontro eterno com Ele no céu. Que coisa maravilhosa. Mas às vezes a gente lê isso e passa por cima. Passa por cima, a gente acha que não tem que aprender com o frei. Não, tem que aprender. Ontem eu peguei um outro frei que estava ouvindo e ele falava o tempo todo, não, nós temos que buscar Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, está convertido, não sabe, que maravilha. E nós precisamos mais do que nunca. Se Deus está trazendo esse avivamento no meio católico, eu pregando numa igreja em Maceió, a freira arrancou a roupa e jogou toda aquela roupa de freira no chão e pegou a aliança e fez assim, toma, jogou. Eu falei, que você está jogando fora o negócio aí? Eu não sabia. Ela disse, a aliança, o pacto que eu fiz com Deus morto do catolicismo. Depois de ouvir essa palavra aí, eu estou encontrando com o Cristo vivo. Eu não quero mais essas roupas do passado. Eu quero esse Jesus que só pregou aí hoje. A mulher de roupa de freira dentro da igreja. Que maravilha! Ninguém soube onde foi parar a aliança dela. Só vimos ela tirar e jogar fora a aliança. Não queria nem saber da aliança de ouro que ela tinha, de pactos de alma. E é isso que São João da Cruz fala na noite escura da alma. A alma está presa, a sua alma. Não quero ninguém conversando agora não, tá? Você vai prestar atenção aqui, porque Deus está falando é para você. Então não fica distraído agora não. Deixa o fulaninho do lado. Agora você vai prestar atenção, por quê? Porque hoje você vai entrar nessa noite escura da sua alma, para arrancar a sua alma das prisões que Satanás te levou. É para você mesmo essa história. E o dia hoje, Tito 1,5.
Por essa causa eu te trouxe a este lugar, para que você pusesse em boa ordem hoje as coisas que ainda não estão. E Deus faz isso com propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Ele quer que a gente liberte a nossa alma hoje, que essa tarefa é nossa. Nenhum terapeuta vai conseguir libertar a sua alma, nenhum pastor vai conseguir libertar a sua alma, se você não quiser, se você não fizer essa introspecção, se você não olhar para dentro de você mesmo e falar, o que eu estou precisando me consertar? Deus quer isso. E quando você faz isso, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Eu gosto de lembrar que os nossos erros, sempre a gente procura uma desculpa para poder dizer, não, eu estou assim porque o fulano também está. Não é? A gente sempre faz isso brincando. Isso está acontecendo, sabe? É porque você é culpado. A gente brinca disso. Não. E a gente sempre conversa lá em casa. Quem é culpado, quem é responsável pelas suas falhas é você mesmo. Não procure jogar para o outro a sua culpa. Esses dias uma veio me procurar, veio falar comigo. Eu falei, mas eu não vim na igreja porque fulano não veio. Caramba, o problema dele. O problema agora é seu. Você tem que vir na igreja, vem a pé, vem de ônibus, vem de táxi, vem do que você quiser. Mas vem. Eu vejo uma chegando aqui constantemente no táxi Uber, nem sabia como é que é? Táxi. Uber, moto Uber, não é isso? Motor Uber. Eu nem sabia que tinha isso. Mas que coisa linda ver o esforço dessa menina com chuva, com tudo. Parte para cá e vem. Ajunta o dinheirinho dela durante a semana para vir, mas não falta. Você imagina como é que Deus deve estar lá em cima. Jesus deve estar lá batendo palma. Minha filha, pode contar comigo. Se você precisar, estou aqui. Você pode anotar os seus sonhos todos. E você vai ver se Deus vai responder. Falei isso aqui, mas vou repetir sempre para os nossos jovens não esquecer disso. A sua história de vida vai falar quem você é hoje. Por isso nós precisamos do retrovisor. Por isso nós precisamos olhar para o passado. E eu sempre gosto de repetir isso, porque eu acho uma das coisas mais bonitas que aconteceu com a gente, que até hoje a gente tem falado. Todo mundo pensa que o mais bonito foi o casamento. Não, o mais bonito foi o que eu ouvi ele falar. Quando eu perguntei o que te trouxe a mim, ele disse, o nosso tempo juntos. Nos não sei quantos anos, que ele sabe mais do que eu, quase 30 anos juntos, 20 e tantos anos, 30, foi ver o estilo de vida que você levava. E humildemente ele colocando, e até hoje eu quero aprender com você a continuar, dar continuidade naquilo que nós paramos um dia. Gente, isso não tem preço. Eu chorava ouvindo isso. É maravilhoso você saber que a sua vida vale a pena ser vivida. Você pode pensar que você está renunciando hoje, mas Deus está vendo e Ele vai te recompensar lá na frente. Às vezes você não está vendo hoje a recompensa, mas você vai ver. É tão lindo você ver isso. Eu lembro quando ele me perguntou, você namorou alguém nesses 20 anos de que você ficou viúva? Eu falei, não. Ele falou, não consigo nem acreditar. Aí eu falei, então eu te digo só uma coisa, Deus pode me matar aqui agora se eu estiver mentindo. Parou na mesma hora. É tão lindo você ter uma história de vida que você possa dizer, olha para mim. O apóstolo Paulo, por 2 vezes, ele me disse, você é de meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje o que a gente ouve? Não olha para mim, não olha para Jesus. Não, Jesus está em você. As pessoas têm que olhar para você sim. Não tem jeito, nós é que temos que nos consertar. Porque é tempo final, Jesus já está voltando. Quando Davi fala desse texto, ele faz exatamente uma análise da alma dele, porque a alma dele não estava boa. E ele diz, não tem ninguém por perto de mim para me ajudar. Mas Deus está sempre pronto para nos ajudar. E Deus não nos deixa sozinhos. Ele sempre vai mandar alguém. E você vê nesse salmo ele mostrando, e a mesma coisa você vai ver em Oséias, ele mostrando, nós temos que ter um conserto. Nós temos que buscar a Deus, para que a gente tenha esse crescimento espiritual. Por quê? Porque quando nós estamos nos sentindo fracos, nós precisamos lembrar do Deus de Isaías 60, ele é o poçante de Jacó. Você não diz que tem ele dentro de você? Então não tem como você viver uma vida frágil de vitimização. Ah não, eu estou errado, sabe? Porque meu marido é falho mesmo, minha filha, não sei o quê, estou errando porque meu irmão faz isso. Não, eu estou errando porque eu tenho esse erro. Eu preciso me consertar. Eu não estou errando porque fulaninho, não. Eu sou responsável pela minha vida e pelos meus erros. Por isso eu volto a lembrar do título do meu livro, é a começar em mim. Eu lembro que um dia eu estava falando do dízimo do meu marido. Ele falou, mas dízimo? Mas tem que dar o dízimo mesmo? Eu falei, você que sabe. O dízimo não é seu.
Você entrega algo que não é seu. E se você fizer isso, a garantia que Deus te dá é que você não vai precisar de coisa alguma. Ele vai ser o seu mantenedor. Aleluia. De vir em tudo quanto é canto. Depois que ele começou a ser fiel nos dias das ofertas, em menos de 6 meses nós quitamos tudo, ficamos zerados e nunca mais compramos nada a prazo a não ser nossa casa. Que coisa maravilhosa, mas hoje nós estamos retendo as coisas de Deus. E queremos dizer que Deus não faz. Não, Deus não faz porque nós não estamos fazendo certo. E Davi fala isso aqui: ninguém cuidou da minha alma. Ele tinha aprontado, tinha feito tanta coisa e ninguém cuidou da alma dele. Não, Deus estava ali pronto para cuidar. Mas nós temos que querer, nós temos que deixar. Quando alguém perguntar para você como é que você vai, não, abre a sua alma, como São João da Cruz colocou. Ele disse claramente lá. É tão tremendo. E ele diz: quando você desembaraça das coisas erradas que estão pendentes na sua vida, você começa a estabelecer novas metas. O propósito não é se livrar de um passado de qualquer maneira, não. O propósito é ter um passado que seja uma referência para o futuro, para o presente, para que você possa dizer sempre: eis-me aqui. Eu estou pronta para fazer o que Deus me chamou para fazer. Por quê? Porque eu já me desembaracei do meu passado, como Deus chamou Davi para fazer. Eu não posso viver uma vida no estilo do mundo, não dá. A Bíblia fala claro: escolhei o caminho. Nós precisamos fazer a nossa escolha. De que lado você está? Eu lembro de uma amiga que sempre falava palavrão quando chegava perto e falava: a Rita está chegando. A Rita está chegando. Aí um dia eu perguntei: escuta, por que toda vez que eu estou chegando você fala a Rita está chegando? O que eu tenho a ver com as conversas de vocês? Não, porque a gente estava falando palavrão até agora. Então, quando você chegou, ninguém mais pode falar palavrão. Falei: mas um dia eu disse para você não falar palavrão? Não, você não falou. Mas só em você chegar eu já sei que você não gosta de palavrão. Imagina o presente que eu recebi, esse presente. Nós deveríamos de ficar felizes com um negócio desse. Como é que está sendo? Gosto de lembrar sempre da Jeane. Eu nunca tinha ouvido falar da Jeane na minha vida. Mas a Jeane é amiga das minhas melhores amigas. E eu não sabia. As duas trabalham juntas. Quando eu cheguei, eu falei para ela: escuta, eu gosto de docinho, assim, assim, assim. Leite condensado. Aí ela vira para mim e fala: ué, tia, você vai encomendar a menina da sua igreja. Eu falei: da minha igreja? Como assim? Sim, os melhores doces de Niterói que a gente conhece é de uma menina da sua igreja, menina, viu? A menina era a Jeane. Eu falei: o quê? Você está brincando comigo? Não, é verdade. Mas você sabe de que igreja eu sou? Eu já sei, tia, de que igreja você é. Você vê, uma pessoa lá no mundo que nunca pisou numa igreja evangélica já sabia de que igreja que eu era. E sabia que a Jeane, quem era a Jeane aqui. Vai lá, tia, fala com ela. Gente, isso é maravilhoso. Você está pensando que você não é conhecido? Não, tem alguém de olho em você. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei: e ela com você? É uma maravilha, tia, uma benção aquela mulher, não sei o que. Então, que tal você seguir ela? Nós precisamos lembrar que tem alguém olhando para nós. E quando Davi faz esse comentário aqui, preste atenção no salmista, no Salmo de 142, como é que ele se coloca. E ele fala: cuida, Senhor, então, né? Como se ele estivesse dizendo: olha para a minha alma, cuida de mim. Então os justos me rodearão. No dia que eu li isso daqui, porque me fizeste bem, eu fiquei pensando, até aí, enquanto a vida dele não foi mudada, nem os justos queriam ficar perto de Davi. Nem os servos de Deus queriam ficar perto de Davi. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta uma alma em pecado, uma alma cheia de problemas, com pensamentos negativos, com amargura, com tristeza, com depressão. Ninguém aguenta. Fica perto de alguém depressivo, de alguém que só fala coisa negativa, de alguém encrenqueiro, de alguém brigão. Fica perto para você ver. De alguém que murmura. Não dá. Quando eu pego, eu falo: dá para parar? Eu não quero murmurar. De vez em quando, tudo bem. Mas se você continuar falando desse jeito, eu vou tratar duro com você. O que é que você quer? Você escolhe o que você quer. Não é não? Você escolhe. Eu costumo dizer assim: quando alguém fala, você é dura no falar, para chama as crianças da igreja. Pergunta para as crianças da igreja quem eu sou. Olha lá, a Raquelzinha já até olhou. Pergunta para a Raquelzinha como ela me vê. Pergunta. É desse jeito que o mundo nos ensina. Todo mundo fala que você sabe quem é quem através de um cachorrinho ou de uma criança. Já pensou que coisa séria? O mundo não cristão sabe quem é quem através de um cachorrinho e de uma criança. Sabe por quê?
Porque o cachorro, aí vem ela lá daqui a pouco, já saiu, né? O cachorro não chega fazendo festa de alguém encrenqueiro, você sabia disso? Eu vi uma pessoa que batia no cachorro, não dá para poder falar, mas quando eu vi a cena, eu chegava e a pessoa chegava, e o cachorrinho vinha em cima de mim, e fazia aquela festa e pulava e saltava. Quando a outra chegava, ele olhava assim, tchum, ia para a caminha dele. Eu falei, que é isso? Está acontecendo alguma coisa errada? Eu falei, eu trabalho com análise do comportamento humano, mas de cachorro, acho que eu vou fazer uma especialização nessa área, porque eu nunca tinha visto isso, gente. Até o dia que eu vi. Aí eu falei, vou chegar agora de surpresa, vou ver o que está acontecendo. Entrei na casa aquele dia e fui para o outro ponto, fiquei quietinha lá. É pouco quando eu vi a cena, o cachorro apanhando de uma forma triste. Falei, agora eu entendi porque o cachorro não gosta de ficar perto daquela pessoa. É muito triste. Até os cachorros percebem quem dá amor e quem não dá. A criança não fica perto de alguém que não agrada, de alguém que não tem um amor sincero. A criança só vai falar com alguém que ela verdadeiramente sinta que tem amor. E nós estamos querendo viver a nossa vida de qualquer maneira. Não vamos viver. Porque este é o tempo de colocar em ordem as coisas que ainda não estão. Para que a gente possa chegar no céu um dia com a alma livre. E às vezes alguém fala, mas fulano fez isso comigo, aprontou isso comigo. Por isso que eu não gosto de fulano. Ué, quem te falou que ter uma briga é motivo para você fechar a cara para alguém, para você não falar mais com alguém? Quem te disse isso? Não foi isso que Deus falou. Nós é que ficamos com a nossa alma amargurada e fechamos o coração. Hoje cheguei aqui e a Aline estava ali conversando com ela, ela disse claramente, coisa maravilhosa, pastora, é a gente sentir que nós precisamos de comunhão. É na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Na sua casa não tem briga, não tem problema? Tem. Agora você manda seu marido embora cada vez que tem uma briga? Você manda seus filhos embora quando tem uma briga? Não. Você fecha a cara para ele, não fala mais com seu pai, com a sua mãe? Não, isso não existe. Porque família tem isso. Então na igreja você vai ver isso também. Você pode não gostar de um e gostar mais de outro. Isso é direito nosso, não é? Por quê? Porque tem a lei da semeadura e da colheita. Não é verdade? Se um semeou mais, vai colher mais. Agora, se o outro semeou menos, vai colher menos. É a lei de Deus. Então, até para as pessoas quererem ficar perto de você, você precisa, eu preciso de uma alma sarada. Não tem marido que aguente ficar perto de uma mulher goteira, reclama de tudo, pede tudo, toda hora está querendo uma coisa. Não, vai orar, costumo dizer, vai orar, vai trabalhar, e você não vai precisar brigar por nada. Um dos principais problemas de relacionamento, de divórcio, são as brigas, as contendas dentro de casa. Eles dizem isso é falta de tratamento. Você fala para o outro que o outro não gosta, o que você não gosta, e deixa o outro falar também o que não gosta. E a partir dali, você vai estabelecer limites. Estabelecer limites é uma das coisas mais importantes para a vida de uma família hoje. Hoje nós estamos conversando sobre isso. Pela Bíblia, o filho não corrige o pai, a não ser que o pai peça. Eu, por exemplo, falava para os meus filhos, vocês estão estudando mais do que eu agora. Então, qualquer erro de português que eu tiver, vocês me corrijam. Eu quero crescer, eu quero aprender. E de vez em quando eu chego, isso aí não fica bonito assim, isso assim, melhor assim. É ótimo, obrigada, já anotei. Eu sou boa aluna, nunca precisa que ninguém me corrija 2 vezes, graças a Deus. Essa deve ser uma história de vida sua. As pessoas devem te reconhecer desse jeito. Imagina se eu tivesse tido uma vida aqui desagradável para a Jeane. Aí a menina que conhece a Jeane lá ia chegar e ia falar o quê? Jeane, você está na igreja dela? Não é assim? Eu costumo dizer, enquanto você passa pelos lugares, é que você vai saber quem passou por ali. Não é assim? A gente passa e a gente vai vendo. Eu fiquei hospedada numa casa, eu nunca me esqueci da mulher. A mulher olhou para mim e disse, ai, que bom conhecer a senhora agora. Eu falei, por quê? Você me conheceu em algum tempo? Ela disse, não, porque passou uma pessoa aqui, fez um comentário negativo contra a senhora. Disse que a senhora era muito radical. E agora eu estou vendo quanto estou aprendendo com a senhora nessa semana aqui. Não dá para a senhora ficar 15 dias, não? Não dá para a senhora ficar mais tempo, não? E até hoje é uma pessoa que me hospeda na casa dela, para a glória de Deus. Por quê? Porque sempre a gente escuta falar, conhece uma pessoa como? Comendo, ele fala assim, comendo 1 quilo de sal com ela. Comendo 1 quilo de sal. Você não pode julgar uma pessoa pela aparência. Você tem que caminhar junto para você conhecer.
E aí, o Salmo 142 traz isso, mas eu quero trazer para você Oséias também. O povo estava afastado de Deus, o povo estava em pecado, e nós muitas vezes estamos desse jeito, e pensamos assim, não, pecado é adulterar. Eu nunca adulterei, então não estou em pecado. Não, pecado também é ter desamor no coração. Por isso que sempre quando eu vejo vocês duas juntinhas, eu fico feliz da vida. É lindo isso, gente, é lindo demais, não é? Ver os pais junto com os filhos é maravilhoso. E é disso que Deus fala na palavra, a história de Ruth e Noemi, que vocês sejam assim, Ruth e Noemi, não é? A outra foi embora, porque não tinha amor suficiente pela sogra, não tinha. Foi embora, melhor caminho. E aí a gente vê a história de Ruth, toda foi restaurada, reconstruída, não é? Esses dias, pastor, que conhece mais da história aí, deve lembrar disso. Esses dias alguém falou comigo, ora para mim, para Deus mandar um marido para mim, igual mandou para Rebeca. Eu falei, quantos camelos você já deu água? Quantos camelos você já deu água? Quase bateu. Olha, que é isso, pastor? Eu falei, sim, você tem que ver a história toda, querido. Você não pode querer que Deus te mande marido. Primeiro você tem que alimentar os camelos. Você tem que ver a história de perto. Aí quer casar, mas cadê o emprego? Ah, mas eu não tenho. Então vai trabalhar, vai começar do zero. Não tem problema. Não tem problema. Nós precisamos lembrar que Deus tem tudo preparado para quem? Para aqueles que o amam. Se você amar o Senhor, tudo vai ser jogado no seu colo. É obrigado, Deuteronômio 28, as bênçãos são obrigadas a correr atrás do obediente, daquele que agrada a Deus. Não precisa você correr atrás de bênçãos. As bênçãos é que tem que correr atrás da gente. De vez em quando eu vejo isso acontecendo na minha vida, Deus fazendo. Porque eu sou boazinha? Não. É porque eu conheço a Deus. Aí Oséias vem e fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aí sim ele virá a nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha que maravilha. Prossiga, e você vai ver, ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. E você vai ver, ele mostra aqui que o desamor que Efraim amava com amor passageiro, como uma nuvem da manhã, ele não quer que a gente ame desse jeito, não. Imagina você levantar todos os dias dizendo para sua esposa, eu te amo. Você dizendo para o seu marido, eu te amo. Você indo lá fazendo, ontem eu fui dormir mais cedo, porque teve uma reunião do povo lá da rua, eu fui dormir. Antes de dormir, eu falei assim, e aí, se eu estivesse aqui, o que eu faria para ti antes de dormir? E ele me falou claramente, faça o mingau de aveia que ele gosta. Não vá dormir sem fazer o mingau de aveia que ele gosta, sem fazer o chá de erva doce que ele gosta com gengibre. Voltei, fui lá, fiz tudo, deixei lá um bilhetinho amoroso. Tudo que você gosta está aí. E um coração faz toda a diferença. Agora, como é que nós estamos querendo amar? Né? Nós estamos querendo um maridão, mas não honra nem o pai nem a mãe. Não vai vir um maridão. O maridão vai vir para quem já aprendeu a honrar os pais desde cedo. E quem não é bobo, quem conheceu, cresceu buscando a Deus. Porque a Bíblia fala que quem honra os pais tem vida longa. Aí, como diz uma amiga minha, sempre fala isso, mas faz o versículo ao contrário, pastora. Maria Inês, eu nunca me esqueço da Maria Inês. Faz o versículo ao contrário. Eu falei, como assim faz o versículo ao contrário? Ela disse, faz o contrário. Quem não amar os pais, quem não honrar os pais, vai ter o quê? Vida curta. Mas a gente não faz isso, que é uma realidade. Então Oséias vem e fala, você conhece? Mas chega de criancice, de meninice. Não é? Chega de criancice, de meninice. Prossiga em conhecer a Deus, porque você vai conhecer a Deus como o poçante de Jacó, de Isaías 60. Como o Deus do Salmo 18, que perfeitamente desembaraça o seu caminho. Às vezes nós estamos com o caminho todo embaraçado. E eu olho para ele e falo, aí amor, que maravilha, olha só, vamos ficar uma hora mais ou menos parados. Ficamos parados na estrada, umas 2 ou 3 horas, não foi? Falei, aí ele, não acredito que a gente vai ficar aqui parado. Falei, não acredito, olha só que maravilha, 2, 3 horas, namorando, parado no trânsito. Isso não existe, isso é Deus, cara, você agradece a Deus. Que bênção, quando ele deixa de ter vontade de ficar quietinho, namorando 2, 3 horas, quando
nós olhamos diante de Deus, quando nós olhamos, motoristas de caminhão pararam todos na estrada, ainda puxaram como é que chama aquilo, amor? A cortina que eles têm. Eu falei, não tem uma cortina também aqui, não. Que maravilha! Daí a pouco, a gente com a fome, eu falei, você teve uma revelação e não viu, cara? Que revelação! Falei, aquela comida toda que você mandou trazer, que você me arrumou, eu preparei tudo, você colocou tudo lá. Porque são 2 horas da tarde, mas eu estou morrendo de fome. E Franco parou. Quando ele começou a mandar eu preparar aquela comida, eu falei, olha só, você não fica com vergonha, não. Isso aí a gente preparava antigamente. Hoje tem lugares maravilhosos para a gente almoçar na estrada. Se você não quiser pagar, eu pago. Mas não precisa levar essa farofa toda com esse frango. Aí ele acha que vou levar. Quando eu vi a comida, eu falei, perdão. Eu não sou tonta. Eu quero confessar o pecado e pedir perdão. E deixar para alcançar misericórdia. Na mesma hora, falei, passo melhor aí, vambora, tira tudo. Eu vou comer agora. Não tem cortina para fechar desse jeito. E eu pegava o frango com a mão, e os caras estão passando, estão olhando para você. Quero nem saber se estão olhando. Eu quero é comer, porque eu estou com fome. Gente, o amor de Deus é esse amor. A Bíblia fala desse amor. É um amor que tem misericórdia, que cuida de você antes de você pedir, antes de você pensar. E ali nós vimos que nós tínhamos um almoço melhor que a gente podia encontrar na estrada e com sobremesa e tudo, porque Deus é bom. E ele fala aqui, ele continua dizendo que ele condena esse amor passageiro de Efraim. Não tem um amor passageiro. Vai abraçar, abraça direito. Como eu já coloquei aqui, a gente tem feito diante de Deus todos os dias. Levanta de manhã, nossa primeira coisa é abraçar um ao outro. É renovar nossa aliança. Eu te amo, estou com você por amor. Nunca perguntei quanto você ganha. Não quero saber. Eu sei que quem me sustenta é Deus. Não estou preocupada com nada disso. Mas quantas brigas entre os casais hoje? Porque não tem dinheiro para isso? Não tem, porque não pediste. Mateus 7. Pedis e não recebeste, porque pediste mal. Quando você recebe o seu dinheiro, o que você pensa em fazer primeiro? Você pensa em ajudar alguém? Você pensa em entregar para a igreja o que a igreja está precisando também, para poder cobrir as despesas da igreja? O que você pensa fazer? Eu falo disso não é porque eu estou aqui, volto a dizer isso para ninguém pecar. Eu falo isso por onde eu vou. Por isso, para a glória de Deus, Deus tem me honrado. E Oséias, depois de fazer tudo isso, ele fala que nós temos que crescer nesse conhecimento de Deus. E ele termina nesse versículo que eu li, porque misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Por que Oséias fala sobre esse texto? Misericórdia, a palavra de Deus, a palavra misericórdia significa o coração de Deus voltado para as nossas misérias. Sempre gosto de lembrar disso, isso para que você decore mesmo. É o coração de Deus voltado para as nossas necessidades, e Ele dizendo, eu estou pronto para responder tudo o que você precisa, mas para isso você precisa buscar o conhecimento de Deus. Por que eu preciso buscar o conhecimento de Deus? Para não ter contenda dentro de casa, para não ter briga dentro de casa, porque quando eu conheço o poçante de Jacó, de Isaías 60, eu não vou dizer eu preciso disso, preciso daquilo. Isso é uma vida medíocre, isso é uma vida pobre. Não. Esses dias alguém me ligou para poder pedir alguma coisa de uma forma triste. Aí a pessoa começou a argumentar uma opção de coisa. Eu falei, olha só, querido, eu conheço a história de perto, entendeu, meu amor? Eu dou sim, eu ajudo sim. Mas a história não é bem essa. Que coisa triste. Nós precisamos saber o que Deus nos chamou para fazer. Crescer no conhecimento de Deus e não viver uma vida de meninos, uma vida de meninice. Deus, nem Deus quer isso. Ele fala que é para a gente crescer no conhecimento dele. Nós não podemos estar na igreja de braço cruzado. Qual é a sua tarefa na igreja? Qual é a sua missão? Pode ser como Eliseu, lavar as mãos de Elias, você não sabe. Já coloquei aqui e nunca me esqueço do chá que a Silvana foi lá servir para mim numa hora que eu estava morrendo de sede. Aquele chá quentinho, gente, mudou a minha noite. Saí daqui orando por ela, não orei.
Nossa amizade cresceu ou não cresceu depois daquele dia, Silvana? Cresceu. Eu vivia misturando o nome dela com o da Kátia. Eu errava toda vez que eu orava a pessoa e casava as duas diferentes. Aí o dia vai me falar, não é assim. Não. Você está orando errado, você está orando para fulano, não é para fulano. Desse jeito. Mas depois que ela serviu aquele chá quentinho, nossa comunhão mudou. Quem sabe o seu casamento está faltando esse mingauzinho de aveia quentinho na hora de dormir para o seu esposo. Duvido que a sua noite vai ser a mesma. Eu estava deitado quando ele entrou pé por pé no quarto depois da reunião. Ele entrou desse jeito para não me acordar. Quando ele entrou, eu falei, pode ir falando tudo que eu estou aqui te esperando. Você não dormiu? Não vou dormir, estou te esperando. Te esperar é mais importante te esperar acordado do que dormir. O que você está fazendo nesse conhecimento de Deus? Se você ler a Bíblia, você nunca mais vai ter um amor como o de Efraim. Um amor como a nuvem da manhã que cedo passa. Não, você vai amar a sogra com esse amor intenso. Você vai amar o marido com amor intenso. Você vai amar sua esposa com amor intenso. Você vai amar seus filhos. Você vai amar seus irmãos com esse amor intenso. E assim, a nossa vida será um referencial na terra. Assim nós vamos estar crescendo e nunca mais ser como meninos. Nós vamos fazer diferença no mundo e o nome do nosso Deus será glorificado. Amém? Meu desejo é que hoje você olhe para o retrovisor da sua vida. Como foi sua história de vida? Continua a mesma? Ou você quer crescer no conhecimento da palavra e você ter a sua história? Não viver da história da sua mãe e do seu pai. Já falei, mas é bom lembrar. Meus pais divorciaram com 50 anos de casado. Se eu fazer, eu já tinha feito. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, na minha vida nunca. Em nome de Jesus. Eu sou a caçula de 7 irmãos. Mas eu falei, a partir de hoje, ninguém mais divorcia na minha família. A não ser que não queira me ouvir. E Deus começou a mudar. E até hoje, eu pelejo pelas causas das famílias. Para a glória de Deus. Meu primeiro casamento, quase 35 anos de bem casado, e fui eu que ganhei meu marido. E hoje a gente tem menos de um ano de casado, e todos os dias a gente renova a nossa aliança, porque Deus nos uniu. E a Bíblia diz, aquilo que Deus uniu não separe o homem. A gente pensa que isso é só com casamento, não, é com o irmão também. Às vezes você está com um irmão, você está com raiva do seu irmão, não fala com o seu irmão. Hoje é tempo de mudança. É para isso que Deus te deixou aqui, para que nós puséssemos em boa ordem as coisas que ainda não estão. Então hoje nós vamos orar agora. Você vai parar e perguntar para Deus, o que eu preciso consertar? O que eu preciso colocar em boa ordem?